Boa tarde a todos. Em nome do IEP, agradecemos a presença de todos. Hoje teremos o nosso palestrante, o Kleber Palhoça, que irá nos apresentar o assunto elementos finitos e suas aplicações. Em nome do nosso presidente Horácio Guimarães, em nome do nosso diretor técnico Ferrúcio, agradecemos a presença de todos vocês. Hoje, então, faremos a live e amanhã no site que nós temos diretamente do IEP no YouTube, teremos então a apresentação já de forma definitiva dentro do YouTube. Quem não pôde ver hoje, pode ver amanhã sem nenhum problema. Clique no nosso canal do YouTube, acesse o sininho e siga o nosso canal na Câmara Técnica de Mecânica, ao qual nós estamos trazendo o Kleber para poder fazer essa apresentação. Em relação ao horário, a apresentação começará agora às 17 horas, terminará às 18, das 18 às 18h20, as perguntas. No caso das perguntas, por favor, na aba superior, no Zoom, está escrito QIA, Question and Asks. Ali faça suas perguntas, que serão respondidos pelo Kleber diretamente no final dessa apresentação. Ok? 15, 20 minutos nós temos para poder fazer esse trabalho. Ok? Agora, o Giancarlo Fedalto, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, irá fazer a apresentação do palestrante, o Kleber Palhoça. Ao final, faremos a moderação com as perguntas das 18 às 18h15. Eu serei o moderador. Boa tarde a todos. É uma grata satisfação estarem mais uma vez no IEP Talk. Hoje nós temos o prazer de ter o Kleber Palhoça, uma pessoa que conhece muito elementos finitos e suas aplicações. Espero que todos aproveitem bem e gostaria que o próprio Kleber fizesse sua própria apresentação, que é uma pessoa que tem mestrado e engenheiro mecânico, graduado em engenheiro mecânico. Ele pode falar da sua parte. Muito obrigado a todos. Kleber, com você. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse evento. O meu nome é Kleber Palhoça, sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz também o mestrado no programa de pós-graduação da engenharia mecânica, e tenho trabalhado ao longo desses anos todos com simulação numérica, seja em projetos de pesquisa e desenvolvimento ou em consultorias, sempre usando como ferramenta principal o método dos elementos finitos. Eu vou, então, falar um pouco sobre simulação numérica, mais especificamente o método dos elementos finitos. É uma ferramenta que começou a ser introduzida na indústria já faz algumas décadas e tem ganhado bastante popularidade ao longo do tempo. Tem sido tema de muita pesquisa também no meio acadêmico e é hoje uma das principais ferramentas à disposição do engenheiro. Então, nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações dessa ferramenta, quando usar, por que usar, como usar a simulação numérica para a solução de problemas práticos de engenharia. Mas antes de falar sobre a simulação numérica, sobre as aplicações da simulação numérica, eu vou começar abordando rapidamente alguns conceitos básicos para aqueles que já não têm ainda a familiaridade com essa ferramenta, terem uma noção básica do que está por trás dessa caixa preta que é um software de elementos finitos. E aqueles que já estão familiarizados, naturalmente não vão ver nada de novo, mas, enfim, nunca custa olhar para alguns conceitos. Então, dessa forma, eu começo dizendo que
ao longo dos últimos 2 ou 3 séculos, as ciências exatas têm usado as equações, em especial as equações diferenciais parciais, para descrever uma grande variedade de problemas, de fenômenos físicos de interesse prático. Pode-se afirmar que a engenharia é uma das grandes beneficiadas e tem sido fortemente impactada por essa importante ferramenta matemática. Nesse contexto, cabe ao engenheiro derivar a equação diferencial e construir a solução para o problema particular com o qual está lidando, o que, obviamente, não é uma tarefa trivial. Por exemplo, vamos considerar o caso dessa viga. Esse é um problema clássico de análise estrutural em que as equações que governam a resposta do sistema são elaboradas na forma de uma equação diferencial. A derivação dessas equações diferenciais é feita usando um conjunto de equações. As equações de equilíbrio, as quais estabelecem uma relação entre as forças externas e as forças internas. Além das equações de equilíbrio, são necessárias também as equações constitutivas, as quais estabelecem a relação entre as tensões e as deformações, e basicamente representam o comportamento do material. Então, aqui a gente já vê um link uma ligação entre o modelo matemático e a física do problema. Após uma série de manipulações matemáticas, obtemos as equações diferenciais do problema, cuja solução fornece a resposta exata em termos de deslocamento da estrutura, como nós vemos aqui nesse exemplo bastante simples. Porém, obter uma solução analítica exata, ou seja, encontrar a solução para as equações, é uma tarefa bastante difícil para problemas práticos de engenharia. Em alguns casos, é totalmente inviável, quando a gente pensa no horizonte de tempo disponível. Exatamente por esse motivo que, ao invés de procurar a solução exata, busca-se uma solução aproximada, a qual geralmente é obtida através dos chamados princípios de energia, também conhecidos como princípio dos trabalhos virtuais ou princípio dos deslocamentos virtuais, entre outros métodos. Portanto, expresso de uma forma bastante simplificada, esse princípio estabelece que o trabalho virtual interno total é igual ao trabalho virtual externo total, sendo representado por uma equação integral, como nós vemos aqui. Quando passamos da forma diferencial, como vimos na página anterior, para a forma integral do problema, a tarefa de encontrar a solução é então reduzida ao problema de encontrar as forças internas que estejam em equilíbrio com as forças externas do problema. A questão, então, é qual é a forma da solução que representa o comportamento da estrutura. E aqui, então, vamos falar do método dos elementos finitos propriamente dito. Uma vez que a solução, como um todo, não é conhecida, a abordagem pelo método dos elementos finitos para obter a solução desse problema consiste em dividir o domínio em elementos simples, conectados entre si através dos nós, onde a forma da solução é conhecida, como vemos no exemplo simples dessa viga, em que a forma da solução é apresentada por funções lineares, expressa aqui nessa equação que nós temos aqui do lado direito. Em cada elemento, o deslocamento contínuo é aproximado por um deslocamento equivalente discreto nos nós do elemento. O método assume que a solução aproximada pode ser expresso como uma combinação linear de um número finito de deslocamentos nodais. E daí vem justamente o nome de elementos finitos. Após uma série de operações, obtém-se um sistema de equações algébrico, o qual podemos expressar em forma matricial, como vemos aqui. Não vem ao caso aqui fazer toda essa derivação, mas é suficiente saber que essa forma matricial ela é representada por uma matriz de rigidez global do sistema, que representa, entre outras coisas, o comportamento do material, pelo vetor de forças, que representa a ação do ambiente sobre a estrutura, e o vetor de incógnitas, que são os deslocamentos, ou a resposta a ser obtida da estrutura.
Bom, então, calculada a solução do problema, aí é um problema algébrico, ou seja, os deslocamentos modais, obtemos as deformações da estrutura através das chamadas relações cinemáticas e obtemos também as tensões através das relações constitutivas. Então, resumindo, o conceito básico do método dos elementos finitos consiste na separação ou decomposição de um sistema mecânico complexo em componentes mais simples, os elementos. A resposta mecânica de um elemento é caracterizada em termos de um número finito de graus de liberdade. E estes graus de liberdade são representados como valores nodais, valores de funções nodais. O comportamento do sistema completo é obtido pela soma do comportamento individual de cada elemento que o compõe. E assim, então, temos, de uma forma extremamente simplificada e resumida, o conceito básico elementar por trás de todo o software, e, enfim, é o que constitui basicamente o método dos elementos finitos. Bom, feita essa breve introdução, vamos agora, então, para o tema central dessa apresentação, que é a aplicação dessa ferramenta na solução de problemas reais de engenharia. Vamos começar com um exemplo da indústria eletrônica. Componentes eletrônicos portáteis, como celulares, laptops, entre outros, além de sistemas embarcados em aeronaves, navios e praticamente em todo o veículo terrestre que conhecemos, estão sujeitos a condições complexas de carregamento, como vibração, choque mecânico, variações de temperatura e por aí vai. E essas condições de carregamento podem resultar em falha parcial ou perda total da funcionalidade do componente ou do sistema completo. Em alguns casos, a perda da funcionalidade não é muito impactante ou não tem maiores consequências, mas a falha de sistemas críticos, como sistemas de controle de navegação, por exemplo, imagine de uma aeronave, pode ter consequências bem mais sérias. Portanto, investigar e entender o comportamento mecânico desses sistemas é de grande interesse e tem sido tema de muitos estudos e pesquisas. A principal causa de falha de sistemas eletrônicos é de natureza mecânica, pois normalmente as falhas elétricas são consequentes ou consequência de falhas devidas às trincas que iniciam e se propagam nas conexões entre o componente eletrônico e entre o circuito impresso na placa. Os materiais metálicos utilizados nessas aplicações são submetidos a cargas cíclicas e a altas temperaturas e apresentam plasticidade e fluência. A fluência é uma deformação permanente que evolui com o tempo, podendo causar a falha do componente. Avaliar a resistência mecânica desses componentes é muito difícil, em virtude das dimensões ínfimas, muitas vezes da ordem de décimos ou centésimos de milímetro, o que torna impraticável a instrumentação dessas estruturas, dessas juntas de solda, como nós vemos aqui nas imagens à direita dessa página. Não há espaço, não há como instrumentar com um strain gauge, por exemplo. Além disso, estudar e entender o que ocorre nas conexões de um único componente, de forma totalmente experimental, pode consumir um tempo excessivo em função da enorme quantidade de conexões existentes em qualquer sistema eletrônico, tornando o procedimento bastante oneroso. Então, qual seria uma abordagem se a gente não tem, se a simulação, a experimentação é bastante onerosa e não nos fornece todas as informações que gostaríamos para entender o mecanismo de falha e a resistência mecânica dessas estruturas, dessas conexões? Uma possível abordagem envolve o uso da simulação numérica. Nesse caso, constrói-se um modelo de elementos finitos da estrutura, com o nível de detalhes necessário e, inclusive, detalhando regiões de interesse, como a conexão elétrica, onde a gente atribui as propriedades de cada material específico de cada região,
assim como componentes, placa de circuito impresso, enfim, tudo o que é relevante para o entendimento do problema, para obter a resposta do problema de interesse. Construído esse modelo de simulação, aplica-se as condições de contorno, as condições que representam a ação do ambiente ou dos componentes vizinhos sobre a região de interesse, e, fazendo análise estrutural, calculando a solução, obtemos a resposta dessa estrutura, desse sistema, onde nós iremos, então, investigar mais detalhadamente e identificar as regiões críticas. E, uma vez identificada a região crítica, nesse caso, a conexão sob um maior nível de tensão, pode-se fazer um modelo ainda mais detalhado, mais representativo da estrutura real, de onde a gente vai extrair as respostas de interesse. Por exemplo, no caso dessa aplicação, tanto a energia de deformação plástica como a energia devido à deformação de fluência são respostas que nos interessam em função dos carregamentos térmicos atuantes, por exemplo. Podemos inserir também os carregamentos mecânicos, enfim. Toda a ação do ambiente sobre o componente vai ter um impacto, vai contribuir para a resposta que será obtida. E, uma vez de posse dessa resposta, né, seja deformação plástica, deslocamentos, tensões, enfim, depende do tipo de análise que se deseja fazer, pode-se fazer uma avaliação, então, da integridade estrutural do componente. Nesse exemplo aqui, busca-se conhecer a vida útil dessa conexão e avaliar se não vai ocorrer uma trinca, ou se essa trinca ela vai iniciar, mas não vai se propagar, enfim. Todas as informações, elas devem ser obtidas de alguma forma e, como a gente vê aqui, o método dos elementos finitos, a simulação numérica, é uma ferramenta que pode nos fornecer esses resultados de interesse para a gente fazer a avaliação necessária para ter uma resposta e um parecer aí sobre a integridade da estrutura. Bom, falando agora sobre custos da falha, esse exemplo que a gente acabou de ver é representativo de um estudo que a gente pode fazer na fase de projeto, de desenvolvimento de produto, em que a gente pode detectar uma falha e tratar já na fase de projeto. E, como esse gráfico já é muito bem conhecido, né, e ilustra bem os custos associados à falha do produto, podemos perceber que nessa fase de projeto que os custos da falha serão minimizados, porque a gente consegue tratar mais facilmente. Quanto mais anteciparmos na linha do tempo uma possível falha e providenciarmos o seu devido tratamento, maior o benefício em termos de contenção de custos. A questão é como fazer isso na prática, evitar tanto quanto possível recalls de produtos que já estão no mercado. A indústria automotiva, mas não só a indústria automotiva, muitos outros segmentos aí têm mostrado vários exemplos, né, de recalls que acabam tendo algum impacto para o usuário do produto e para a própria organização, para quem fabrica o produto. Então, como a gente já viu no exemplo anterior, a simulação numérica pode ser essa resposta, né, esse método que nos permita, de alguma forma, reduzir o impacto, né, ou reduzir os custos da falha que eventualmente pode ocorrer. Tem um exemplo muito interessante, é antigo e acho que bem conhecido também, que ilustra bem
essa questão do custo, do impacto do custo, o impacto da falha no custo. Então, o Comet, da empresa britânica de Havilland, foi a aeronave que iniciou a era do transporte comercial a jato, no início da década de 50. Como os jatos voam em altitudes superiores, né, as oscilações de temperatura e o sistema de pressurização causavam a fadiga do material. Os cantos vivos das janelas e das entradas das antenas de rádio eram concentradores de tensão, ocasionando a iniciação de microtrincas, as quais se propagavam rapidamente voo após voo. E, nos casos mais graves, elas acabaram causando a desintegração de aeronaves, né? De forma que, após 3 acidentes fatais, no início dos anos 50 ainda no início da vida útil dessas aeronaves, todos os modelos foram proibidos de voar, até que se encontrasse as causas dos acidentes. Esses acidentes causaram aí mais de 90 vítimas fatais, que são perdas que não são mensuráveis. Além disso, as vendas não apenas dessas aeronaves, mas de toda a linha comercial da empresa entraram em declínio e com consequências irrecuperáveis para a reputação da marca. A de Havilland ainda existe, mas provavelmente poucos conhecem. A gente está mais habituado com Boeing, Airbus, e, portanto, em determinados casos, a validação estrutural de produtos pode ser extremamente relevante, não só para o sucesso do produto, mas para a própria sobrevivência da organização. Então, esse processo de validação pode ser totalmente baseado em procedimentos experimentais, ou chamados de tentativa e erro, o que ainda é muito comum e justificável em determinadas situações, as quais envolvem tecnologias ou soluções amplamente dominadas e exitosas, e até que alguma organização concorrente apresente um novo produto com maior qualidade, mais barato, e aí começam a aparecer as dificuldades. Mas as tecnologias de simulação disponíveis e que estão ao alcance da maioria das organizações podem ser utilizadas para construir soluções mais eficazes, de forma muito mais ágil. Os protótipos numéricos ou virtuais permitem a simulação de diferentes cenários e soluções desde as fases iniciais do projeto, de forma que a verificação de conceitos e a validação de projetos é possível com uma quantidade mínima de projetos físicos, uma quantidade mínima de protótipos físicos, e, em determinados casos, até com a completa eliminação de protótipos. No caso bastante divulgado é o de uma empresa, de uma montadora alemã, que faz a validação para segurança veicular, a validação para crash, através de simulação apenas, né? Não faz mais nenhum ensaio físico, a não ser os ensaios de homologação, os ensaios físicos de homologação continuam sendo necessários, mas essa montadora consegue fazer toda a validação do produto para crash usando somente simulação. Então, a simulação numérica pode ser, sim, usada como uma ferramenta de melhoria da qualidade, de inovação, adicionando valor e reduzindo custos e o tempo do ciclo de projeto. Mas não é apenas no desenvolvimento de um novo produto que a simulação numérica pode ser aplicada. Quando há ocorrência de falhas em campo, por exemplo, de um produto já lançado ao mercado, pode-se também utilizar essas ferramentas de simulação para investigar as causas e estudar as soluções para o problema. Então, vamos colocar em evidência, então, a simulação numérica, o método dos elementos finitos, no contexto de um processo de validação estrutural. Essa abordagem é válida tanto para produtos novos, que ainda não foram lançados no mercado, assim como produtos que já estão há bastante tempo no mercado, mas eventualmente podem apresentar alguma falha em campo. Normalmente, o desenvolvimento do produto ele inicia pela construção de um modelo matemático, o CAD inicial do produto.
Caso seja um produto que já esteja no mercado, então é praticamente certa a existência dessa matemática. A partir de um modelo matemático inicial, é possível gerar, então, um modelo de elementos finitos dessa estrutura, atribuindo as propriedades mecânicas dos materiais e todas as condições de contorno pertinentes. Com isso, consegue-se simular uma série de condições de carregamento, as quais devem representar tão realisticamente quanto possível os diferentes cenários de operação em campo. Mesmo quando há grandes incertezas, principalmente em relação aos carregamentos, os resultados das análises possibilitam, ao menos, identificar as regiões críticas da estrutura, o que é uma grande contribuição para a construção da solução do problema. Mas, mesmo que tenhamos essas incertezas em relação aos carregamentos, por exemplo, podemos, nessas situações, lançar mão de testes experimentais. E aí sim entra o bom uso das técnicas experimentais. E, normalmente, a instrumentação é realizada, então, com strain gauges, em modelos físicos. Então, a gente vai precisar ter aí um protótipo, ou se é um produto que já está no mercado, vamos utilizar esse produto, né, uma amostra desse produto, e fazer a devida instrumentação das regiões críticas que foram identificadas através da simulação numérica. E, com a operação do produto em campo, nas condições típicas de operação, a gente consegue, então, levantar os sinais. E esses sinais vão passar por um tratamento, naturalmente, e serão utilizados numa etapa de correlação com a simulação numérica, para validação do modelo de simulação. Esse modelo numérico devidamente validado, representativo da física do problema, é então utilizado para a determinação dos campos de tensões, deformações, deslocamentos, enfim, a resposta que for de interesse. Podem ser também os modos e frequências naturais de vibração, enfim. E depende, a resposta a ser obtida do modelo de elementos finitos depende muito do critério de validação, do critério de aprovação estabelecido. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o estudo do desempenho da estrutura ou identificação da causa raiz da falha de uma forma mais produtiva, sem recorrer somente aos ensaios experimentais, mas sem abrir mão desses ensaios quando for o caso. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê a complementaridade entre simulação e teste experimental, o que quebra um pouco uma certa rivalidade que existe ainda. A gente observa ainda, é um resquício cultural que ainda permanece em algumas organizações, em que ou só é admitida a área experimental ou só a área de cálculo, ou as duas áreas, se elas existem, elas não conversam tão bem. Existe alguma, não vou chamar de animosidade, mas alguma disputa entre as áreas, o que não é justificável porque elas são bastante complementares. E ainda num cenário de desenvolvimento de produto, ou mesmo de melhoria de produto, ou numa adequação da estrutura aos critérios de aprovação, a simulação numérica desempenha um papel importantíssimo, pois possibilita a eliminação de um processo, pelo menos parcialmente, consegue-se eliminar pelo menos parcialmente um procedimento baseado totalmente em tentativa e erro. No caso de um novo projeto, diferentes conceitos, diferentes alternativas ou variantes de projeto podem ser avaliadas de modo a testar os conceitos e encontrar a configuração mais apropriada, mais adequada para a missão proposta. Então, pode-se dizer que essa ferramenta de engenharia,
tem um papel pode exercer um papel bastante relevante. Antes mesmo da fabricação de protótipos físicos, nós conseguimos avaliar o desempenho de uma estrutura, de um conceito de projeto, e, conforme o caso, fazer modificações, adaptações. Isso pode ser totalmente feito no modelo, né, sem a necessidade de recorrer a um protótipo e todo o desenvolvimento de ferramental necessário e eventuais paradas na linha de produção para a fabricação de um protótipo, e sem considerar o tempo, né, e os custos associados com essa prototipagem. Quando chegar o momento de fazer o protótipo, vai se ter já uma condição muito mais, se não aprovável, que seja uma configuração aprovável, mas muito próxima de ser aprovada. Bom, queria abordar agora aqui um pouquinho sobre a questão envolvendo os custos de desenvolvimento do produto. Eu comentei rapidamente pouco sobre os custos da falha, de que maneira a simulação numérica pode contribuir para reduzir esses custos, seja na identificação, para conhecer melhor o produto, seja para corrigir, entender a causa de uma falha ou para fazer um desenvolvimento de produto. Eu quero abordar agora mais especificamente o processo de desenvolvimento de produto. Então, uma abordagem convencional de desenvolvimento de produto normalmente envolve uma etapa inicial de projeto conceitual, para em seguida fabricar um protótipo, o qual será validado através de testes físicos, ou seja, testes experimentais. Caso a validação não seja bem sucedida, então volta-se para a etapa de projeto, a fim de fazer as correções julgadas necessárias. E o processo é repetido até a validação final, podendo requerer aí um certo número de tentativas e erros, um certo número de iterações. Normalmente é a estratégia mais onerosa. Não significa necessariamente que seja uma abordagem errada. Como eu comentei lá no início, em alguns casos é totalmente aceitável quando trata-se de um produto muito bem conhecido e é necessário fazer apenas alguma alteração pontual. Mas, em situações mais complexas, essa estratégia pode ter um custo alto. Uma outra abordagem, então, consiste no uso de ferramentas de simulação para fazer a validação virtual do produto, logo após o projeto inicial e antes de fabricar o primeiro protótipo. Caso os resultados da simulação apontem para a reprovação da estrutura, volta-se imediatamente para a fase anterior do projeto, a fim de fazer, ou fase anterior não seria talvez o termo correto, mas a fase de conceitual do projeto, a fim de fazer as devidas correções. Muitas vezes isso é um processo iterativo, né, que envolve algumas alterações que são testadas diretamente nos modelos de simulação, para então modificar o projeto, e só então, depois de ter o projeto atualizado, rodadas todas as análises e validado por simulação, é realizada uma etapa de fabricação de protótipos e os testes de homologação, como num desenvolvimento convencional. Então, a diferença aqui é que a etapa de prototipagem ela é feita depois de ter um embasamento mais sólido em relação à solução que está sendo proposta. Bom, e aqui, como no caso anterior, né, de desenvolvimento convencional, se houver uma reprovação, caso os resultados não sejam satisfatórios, volta-se para o início do ciclo de desenvolvimento, a fim de fazer os ajustes necessários. Normalmente, essa é uma abordagem que é mais rápida e menos onerosa que o projeto convencional. Então, diante do que foi exposto até aqui, podemos começar a conjecturar sobre os ganhos que podem ser obtidos em termos de redução do tempo de desenvolvimento de produto, ou simplesmente o tempo para obter uma solução de um problema e a consequente redução dos custos. A quantificação exata destes ganhos
somente é possível após migrar de um processo convencional para um processo auxiliado por computador. Mas há muitos indícios da eficácia dessas ferramentas de engenharia e a sua utilização, a adoção por um número cada vez maior de organizações, né, de diferentes segmentos da indústria. E mesmo em casos em que essas tecnologias não são internalizadas dentro da organização, há uma tendência de adoção sistemática através da contratação de serviços de terceiros. Bom, o gráfico aqui mostra esquematicamente, então, isso que eu acabei de falar em relação à redução de custos. Ainda nesse tema, aprofundando um pouquinho, indo um passo à frente na utilização da simulação numérica, a adoção de técnicas como as técnicas de exploração do espaço de projeto e otimização tem possibilitado a obtenção de ganhos ainda mais relevantes de competitividade em mercados onde há forte demanda por inovação, através de uma redução adicional dos custos de desenvolvimento de produto. Essas tecnologias que eu acabei de mencionar, que envolvem a exploração do espaço de projeto, a otimização e técnicas que eu vou mostrar logo em seguida, elas estão sendo viabilizadas com o aumento da capacidade computacional, com a evolução do hardware e a redução dos custos do hardware também, além da própria evolução das ferramentas em si. As técnicas exploratórias do espaço de projeto têm trazido uma contribuição importante e complementam ou até substituem técnicas convencionais de otimização em alguns casos, e como a gente vai ver, são recursos interessantes a serem considerados. Então, vamos abordar aqui um pouco sobre essa questão, sobre esses aspectos peculiares, né, ao uso dessas técnicas que permitem esses ganhos adicionais aqui de tempo e redução de custos. Falando um pouco de otimização, num contexto aqui de desenvolvimento de produto. Então, vamos trazer como exemplo aqui, um primeiro exemplo aqui, trata-se de uma prótese dentária. A simulação pelo método dos elementos finitos possibilita, de uma maneira muito econômica, a exploração de várias alternativas de projeto, como já havia comentado, e explorar os respectivos modos de falha em um ambiente virtual, né, complementando ou substituindo amplamente o método tradicional de desenvolvimento por tentativa e erro. Uma das principais razões para complicações técnicas envolvendo implantes dentários, por exemplo, é a fadiga mecânica, que resulta do carregamento mastigatório durante a vida em serviço do implante. E as consequências disso a gente pode imaginar. Nesse contexto, a simulação através do método dos elementos finitos pode complementar os procedimentos experimentais de teste. A simulação numérica possibilita obter informações detalhadas sobre os estados de tensão e deformação nos componentes do implante. E essas informações, elas são essenciais para a previsão da vida fadiga em qualquer condição de carregamento. E são difíceis de obter experimentalmente em função das dimensões desses componentes, de certa forma, semelhante ao primeiro exemplo que nós vimos lá da indústria eletrônica. Análises exploratórias fornecem uma superfície de resposta do implante para diferentes cenários de utilização, podendo ser avaliados os efeitos dos diferentes parâmetros de projeto na resposta do implante e identificados aqueles de maior relevância para depois fazer uma otimização. E diferentes alternativas de projeto podem ser simuladas para obter, por exemplo, as tensões de contato na interface entre o implante e o osso, né, revelando a transferência de forças de um para o outro, entre o osso e o implante, por exemplo.
e com isso a gente pode trabalhar em alterações que levem a soluções de forma a melhorar essa distribuição de tensões, por exemplo. Então, a simulação nessa etapa de desenvolvimento permite entender melhor e facilita a tomada de decisões. No caso, por exemplo, de implantes de quadril, um exemplo que eu trago aqui também nessa área médica, existem os testes pré-clínicos, cujo objetivo é assegurar a adequação desses implantes às condições de serviço. Para obter a certificação, é necessária a comercialização, né? Sem a certificação não é autorizada a comercialização. Os implantes são submetidos a testes experimentais padronizados, estabelecidos em normas. Esses testes de resistência à fadiga possibilitam o desenvolvimento de produtos de maior qualidade, para evitar que a falha ocorra no paciente. Porém, o tempo e o custo desses testes de fadiga de alto ciclo são elevados. Embora protocolos alternativos tenham sido introduzidos, o tempo e o custo desses testes continuam sendo altos. Dessa forma, modelos numéricos de cada variante de projeto podem ser utilizados para simular em ambiente virtual os testes de certificação. Consideremos o caso de um teste experimental de uma única variante de projeto, não de todos os tamanhos de prótese, mas de uma única variante. Consideremos aí uma condição de carregamento e que é aplicada de forma cíclica por um certo número de ciclos. No caso, para homologação, precisaríamos aplicar aí, no mínimo 5 milhões de ciclos de uma determinada carga. Numa configuração típica de um teste de fadiga com uma frequência moderada de aplicação do carregamento, a duração do teste pode chegar a até 12 dias contínuos. Por outro lado, um teste virtual em condições de carregamento idênticas ao do teste experimental teria um período de duração inferior aí a 30 minutos e até 5 ou 10 minutos numa máquina de alta capacidade de processamento. Não estou considerando aqui o tempo de preparação do modelo, pós-processamento dos resultados, o que acrescenta, né, um certo tempo, mas, de qualquer forma, está muito longe daqueles 12 dias necessários para um teste experimental. Dessa forma, né, independentemente desse acréscimo de tempo, né, no balanço final, há uma clara vantagem do uso da simulação para auxiliar essa validação do produto. Agora vejamos a seguinte situação, que é ainda mais crítica. Os testes eles devem ser executados em várias amostras. Então, fazendo uma projeção para pelo menos 3 amostras de teste, teríamos aí um tempo total de 36 dias, no caso de testes sequenciais, ou seja, um após o outro. Ou, na melhor das hipóteses, 12 dias, caso tivéssemos as 3 amostras sendo testadas simultaneamente. Porém, fazer o teste simultâneo incorre aí num custo maior, né, de equipamento, de dispositivo de ensaio. Então, comparando com a simulação, em que, extrapolando aí, em vez de considerar somente 3 variantes de projeto ou 3 amostras, né, a gente não precisa fazer a simulação de 3 amostras, a gente faz a simulação de um único modelo, de uma única variante de projeto. Nesse mesmo tempo, né, quantas amostras, ou quantas variantes de projeto nós conseguiríamos simular? Só para ficar, no caso, por exemplo, de 10 variantes diferentes de projeto, né, fazendo uma simulação de cada uma dessas variantes, nós gastaríamos aí menos de um dia para analisar todas essas variantes de projeto. Então, fora o tempo de preparação do modelo e pós-processamento. Mas é evidente a vantagem em termos de tempo, né, e que acaba se traduzindo também em vantagem de custos. Então,
essa comparação que eu acabei de mostrar entre simulação e teste é mais um apelo aí para o uso da simulação numérica. E, além disso, a gente consegue também explorar modificações do produto. Considerando aí, por exemplo, implantes como stents, que são estruturas diminutas, mas muito complexas, que são inseridas, né, em artérias obstruídas, por exemplo, o uso da simulação no início do ciclo de desenvolvimento desse tipo de implante possibilita investigar o comportamento mecânico em diferentes configurações de materiais, por exemplo. Esses implantes podem ser fabricados em aço inox ou em nitinol e outras ligas aí especiais, que são caríssimas. E a simulação no ambiente virtual permite a substituição de material apenas com o custo da mão de obra do engenheiro que está fazendo a análise estrutural. Além disso, há várias condições in vivo, ou condições que o stent deve operar dentro do paciente, que são difíceis de reproduzir ou impossíveis de reproduzir em laboratório. E, por outro lado, podem ser analisadas através da simulação numérica. Além disso, as alterações de projeto e diferentes cenários de uso em serviço podem ser testados no ambiente virtual, reduzindo bastante o custo com protótipos também e aumentando, em alguns casos, a questão mais importante não é redução de custo de protótipo ou de teste, mas é o conhecimento que se ganha sobre o produto. Além disso, técnicas de otimização, assim como a gente viu no caso aqui da prótese para quadril, para essa e qualquer outro tipo de estrutura, a gente pode utilizar técnicas de otimização topológica, por exemplo, e otimização de forma também, para maximizar a resistência do componente e, eventualmente, até reduzir massa, reduzir peso, ou, em outras palavras, né, reduzir matéria-prima, reduzir custo com matéria-prima, aí dependendo do processo de fabricação. E com isso, essa ferramenta, além de ter esse benefício, também pode contribuir para maximizar o desempenho da estrutura, maximizar a vida à fadiga, por exemplo. Então, mais um caso aqui que a gente viu de como a simulação, na verdade, aqui são 3 casos que acabamos de ver, né, diferentes tipos de implante, todos na área médica, mas, enfim, a gente pode extrapolar o que acabamos de ver aqui para qualquer outra área. Isso aqui poderia ser, por exemplo, essas técnicas que eu estou comentando aqui, essas abordagens aqui, são muito bem aplicáveis, por exemplo, para a área agrícola, onde a gente tem um parque nacional, um parque fabril nacional bastante ativo. O Brasil é um celeiro agrícola e temos uma indústria importante nesse segmento. Bom, e por fim, tem mais um tópico bastante interessante que acho que talvez aqueles que trabalham com engenharia da qualidade estejam bem familiarizados. Isso muitas vezes é bastante usado na engenharia experimental, e com os avanços no hardware e as reduções de custo que nós temos observado em relação ao hardware, tem viabilizado o uso também, ou implementação dessas técnicas através de simulação numérica. Então, problemas reais de engenharia costumam abranger um certo número de variáveis ou parâmetros de projeto. Os objetivos e as restrições geralmente são bem definidas, algumas exceções, nem sempre isso é verdade. Porém, uma vez definidas os objetivos e as restrições, então temos aí delimitadas as regiões viáveis e inviáveis do espaço de projeto.
Uma dificuldade que aparece praticamente em todo o desenvolvimento de produto é a quantidade de variáveis, muitas delas conflitantes, assim como as incertezas associadas a essas variáveis, de forma que encontrar a combinação ideal, ou que nem seja ideal, mas a combinação mais satisfatória dessas variáveis, não é uma tarefa simples. Uma técnica bastante eficaz para tentar encontrar essa combinação ideal é o DOE, uma sigla inglesa para Design of Experiment, ou seja, o português tem diferentes nomenclaturas, experimentos projetados, enfim. Mas é uma técnica que requer a realização de uma série de experimentos envolvendo aí diferentes combinações de variáveis de projeto. Embora tenha sido o DOE tenha surgido como uma técnica experimental, pode muito bem ser utilizado para realizar experimentos virtuais a partir de modelos numéricos de elementos finitos. Um DOE numérico bem sucedido possibilita construir uma superfície de resposta virtual, né, uma superfície virtual de resposta do sistema, e através dessa superfície de resposta virtual, identificar a combinação mais favorável de variáveis de projeto. Então, com isso, a gente chega ao que podemos chamar de uma solução inicial do problema. Porém, esse projeto inicial não é necessariamente a solução ótima do problema, mas podemos usar como uma condição inicial para fazer uma otimização. Em alguns casos, é até uma solução não viável. Porém, dependendo dos objetivos e das restrições impostas, e assim como as variações que inerentes às variáveis de projeto, muitas vezes essas variáveis de projeto não são determinísticas, mas são representadas através de distribuições de probabilidade, podemos chegar a uma solução que é inviável, né, como a gente vê no resultado dessa otimização, né, nessa mancha vermelha que temos mais à direita desse gráfico. E assim a gente teria um produto, uma solução inviável. Isso ocorre em muitas situações práticas, como nos casos envolvendo, por exemplo, forças devidas à ação dos ventos, abalos sísmicos, tolerâncias dimensionais devidos aos processos de fabricação, assim como até as propriedades mecânicas dos materiais. Vamos considerar, por exemplo, o caso dos aços. Exceto os aços de alta qualidade, cujas propriedades mínimas devem ser atendidas ou são estabelecidas em norma, os aços comuns, que são, aliás, os mais utilizados na construção mecânica, por exemplo, o aço 1020, 1040, por exemplo, não têm propriedades mínimas bem definidas. Dessa forma, podemos encontrar uma grande variedade de propriedades, como tensão limite de escoamento e de ruptura, conforme o lote de produção de um mesmo fabricante, de um mesmo fornecedor de matéria-prima. Então, a depender do valor da propriedade mecânica utilizado no estudo, a gente pode ter um projeto viável ou inviável. Então, essa dispersão de propriedades pode ser tratada na simulação, a fim de gerar um projeto robusto, como parte de uma engenharia da qualidade. Então, a gente vai agora para esse exemplo final, em que temos aqui um sistema dinâmico com vários parâmetros de projeto. Foi estabelecido um objetivo em termos de resposta do sistema, e a questão é qual a combinação de parâmetros que vai resultar no comportamento esperado. Um caminho para chegar a essa resposta é a construção de um protótipo e realizar uma série de testes experimentais. Pode ser um DOE, preferencialmente, variando os parâmetros até chegar na resposta desejada. O problema é que uma dificuldade inerente a esse tipo de procedimento é que pode implicar no retrabalho do protótipo, que, por sua vez, consome recursos e tempo. Uma outra abordagem consiste na construção de um modelo de elementos finitos, um modelo de simulação, podendo, inclusive, ser bastante simplificado, né,
suficientemente simplificado para obter uma resposta apenas qualitativa do sistema, mas que apresente a mesma tendência de comportamento do sistema real. Assim, como no caso experimental, podemos executar um DOE usando este modelo numérico, a fim de identificar, via simulação, as variáveis principais do problema e os seus efeitos na resposta de interesse, através do famoso gráfico de Pareto. E podemos identificar, com essas, além de identificar os efeitos principais e quais são as variáveis principais, né, podemos também descartar aquelas variáveis que são menos relevantes. Então, com essas informações, nós conseguimos ser mais assertivos nas modificações do sistema e não gastar tempo e recursos com alterações aleatórias do sistema e que muitas vezes não surtem nenhum efeito ou não melhoram a resposta, o comportamento desejado. Eu comentei há pouco que através da análise exploratória do espaço de projeto a gente consegue entender melhor o comportamento do sistema observando a superfície de resposta. Então, aqui temos uma superfície de resposta, e através da qual conseguimos determinar a combinação de valores dos parâmetros de projeto que irá resultar na resposta desejada do sistema, ou na resposta mais próxima daquela desejada. Essa abordagem de construção da solução de um problema com auxílio da simulação facilita muito a tomada de decisão, como eu comentei há pouco, em virtude de termos agora muito mais informações à disposição para a tomada de decisão. E assim a gente caminha, então, com essas informações, com esse conhecimento adquirido do produto, ainda que num ambiente virtual, a gente pode caminhar, então, para uma próxima fase, que aí sim vai para a definição e fabricação do protótipo, e da mesma forma, fazer os testes experimentais, considerando o conhecimento adquirido na simulação, de forma que esse programa de testes experimentais seja mais enxuto e mais barato, resultando aí numa economia, numa redução tanto do ciclo de desenvolvimento como do custo de desenvolvimento do produto. E com isso, então, eu encerro aqui essa apresentação aqui das aplicações dessa ferramenta de simulação, do método dos elementos finitos. E eu queria, antes de terminar, fazer apenas algumas observações, aqui um rápido comentário. Tenho aqui algumas informações que são informações setoriais, talvez alguns de vocês já tenham recebido essas notícias, mas vale a pena comentar que nesse cenário que a gente se encontra atualmente, temos nos deparado com algumas mudanças importantes, tem um cenário econômico, tem um cenário sanitário, enfim, não quero entrar em nenhuma discussão política, mas apenas do lado econômico, a indústria tem sido, de alguma forma, afetada, algumas mais, outras menos, algumas são até beneficiadas, mas alguns setores sofrem consequências por aumento de custos de importação, aquelas empresas que são importadoras e trazem tecnologia de fora, sofrem com aumento de custos devido à variação cambial, outras têm barreiras devido ao não fornecimento de alguns insumos, porque num determinado país tem um lockdown, e, enfim, em função de mudanças de cenário, algumas oscilações grandes podem ser percebidas, e nessa circunstância, fazer um desenvolvimento local, ter uma engenharia mínima aqui no Brasil, no seu local de atuação, no seu mercado de atuação principal, pode fazer bastante sentido, e
como a gente viu ao longo desses exemplos de aplicação que eu mostrei, e isso são apenas casos pontuais, né? Há muitos outros exemplos na indústria em geral. A gente vê claramente que o uso da simulação numérica pode contribuir de uma forma bastante significante a essa ferramenta de engenharia tem uma aplicação bem clara e eficaz na solução de problemas reais de engenharia. E com isso, então, essa é a minha palavra final. Eu encerro a apresentação e fico à disposição para perguntas que possam surgir. E antes de mais nada, agradeço aí pela participação para quem esteve nos acompanhando. Parabéns à apresentação, Kleber, realmente muito boa, tá? Gostei bastante. Sabemos, né, que no mercado brasileiro falta muito, né, no aspecto de utilizar realmente a ferramenta, né? Nós fizemos uma apresentação mês passado do SAP, né, projetos, elementos finitos e cálculos de estruturas também, né? Então você complementou aquilo que já foi falado. Hoje, por acaso, de manhã cedo, eu estava na região de Colombo, aqui perto de Curitiba, que é uma região onde é uma região produtora de cal e calcário, né? E de hortaliças em geral. E eu estava vendo umas estufas que tinha uma empresa que queria me mostrar, e aí eu fiz uma pergunta, Kleber, para ele, né? Para vocês, como é que vocês projetam isso? Porque você está me falando que está refazendo toda essa estrutura, eram 7 estruturas de 8 metros de largura por 108 metros de comprimento. Toda ela em policarbonato, bem fininho, né? E telas e também o fechamento em um vinil especial, né? Para proteger as plantas que estão lá dentro, né? Aí eu perguntei, pô, um vento de 40 km por hora derruba isso? Não sei. 60? 30? Quer dizer, vocês têm que fazer uma análise disso, né, usando elementos finitos, usando uma ferramenta como o próprio SAP Projetos, no sentido de, até no momento de você vender o equipamento, né, falar para ele, olha, isso vai aguentar todos os ventos dessa região. Nos últimos 50 anos, a estratificação dos ventos foram esse, assado. Você não vai ter problema nenhum em relação aos materiais que nós já estamos calculando. É isso que eu queria escutar, Kleber, dele, né? Obviamente, sim, não é testado, é empírico, se faz um perfil U dobrado, faz umas encaixes a fogo, faz uma montagem com parafuso de aço carbono que, de repente, não é nem adequado, bateu um vento lá, né, numa estrutura dessa, não foi simulado em elementos finitos, cai tudo, né? E, para você ter ideia, cada estufa dessa de 8 por 100 metros, ela custa alguma coisa por volta de 80 mil reais. Né? Então, eram 7 vezes 8, 56, 560 mil reais, valeria a pena tranquilamente fazer um teste de esforço para poder ter certeza absoluta que não vai ter problema. Exatamente, Mauro. Muito bem observado. São casos como esse que evidenciam algumas carências que a gente encontra em alguns desenvolvimentos, que é o de você ter uma garantia mínima daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo colocado no mercado. Uma garantia de que aquilo vai ter um desempenho satisfatório, não somente em uma condição ideal de operação, mas também em condições mais desfavoráveis, né? E como você comentou, a incidência de ventos, ela varia ao longo do tempo, e uma rajada de vento acidental, um pico de rajada de vento, não é nada que não se possa esperar. E um investimento dessa ordem, sem uma garantia mínima, né, de que vai responder adequadamente à ação do tempo, à ação do ambiente, é temerário, né? Fazer um investimento assim, sem uma garantia de que essa estrutura
tenha a resistência adequada. E por aí a gente tem muitos outros exemplos, né? De estruturas que podem até funcionar a contento durante um período, mas sob a ação de um carregamento acidental, como a gente chama, sofrer um colapso. E a simulação numérica é uma ferramenta que serve justamente para fazer esse tipo de avaliação, né? Um dos usos da simulação numérica é justamente para avaliar isso. Não somente a condição ideal de operação, mas também aquelas situações em que fogem do ideal, que uma carga, um uso abusivo, uma carga acidental, enfim, há N possibilidades, né, conforme o tipo de estrutura, que podem ser avaliadas, muito bem avaliadas, através dessa ferramenta de simulação, sem que você tenha que ficar fazendo uma série de protótipos, investindo tanto assim, uma estrutura dessas, não é avaliar ela de forma puramente experimental, não é, digamos, a prática mais recomendável. Nós temos até o exemplo aí de 3 semanas atrás, o Ronaldo Tiberê, que também faz parte, junto conosco, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, sucursal Paraná, né? Ele recebeu uma solicitação para fazer uma análise da gaiola da arpia. A arpia é uma águia da Amazônia, né? Ela tem, o macho tem 5 quilos, ou a fêmea tem 8 quilos, com envergadura até de 2 metros de asa. Então precisa de uma gaiola relativamente grande, né? E como o clima em Curitiba é frio, né? Era necessário encamisar essa gaiola na parte superior com plástico, para proteger a ave, né? Foi para o Tiberê usou o SAP, Projetos de Elementos Finitos, etc., e falou, não pode colocar plástico com a estrutura que vocês estão colocando, porque um vento de 15 km por hora derrubaria praticamente tudo. Então você veja só, né? E a pessoa que ganhou essa concorrência, né, achou R$2.000 a simulação do SAP. Cara, veja só, uma gaiola custa R$100.000, 2.000 é muito caro, então R$100.000. Então nós temos um problema cultural que nós temos que tentar tirar isso utilizando a ABMEC, que é a Associação dos Engenheiros Mecânicos, no sentido de nós estamos propagando e olhando e vendo no dia a dia situações como essa que eu comentei hoje aí das estufas, né? Nós temos uma obrigação técnica de ajudar esse pessoal a melhorar o produto e garantir para o produtor, né, no caso da estufa rural, que ele não vai gastar 3, 4 vezes durante a vida dele porque o vento deu 20 km por hora e derrubou tudo. Exato. E acho que um desafio grande a ser vencido é a questão, esse aspecto cultural, né, do quanto as organizações estão dispostas a investir em ferramentas, né, em engenharia. Eu não digo nem investir em simulação, mas investir em engenharia. E a engenharia de tentativa e erro é muito mais arte do que engenharia. Então, investir em engenharia de fato é uma barreira que ainda existe aqui na indústria, em alguns segmentos da indústria nacional, e que precisa ser vencido, porque a gente vive num ambiente de competição, não somente com o vizinho local, mas a indústria nacional ela precisa entender que tem concorrentes de todo o mundo. Ainda que o mercado brasileiro seja ainda relativamente fechado, isso não é verdade em todos os setores, mas a gente ainda tem alguns segmentos relativamente fechados, e essas oscilações do câmbio também acabam inibindo um pouco as importações, mas existem empresas de fora que veem no Brasil um grande mercado. Não são tantos países assim que têm um mercado consumidor como o Brasil. O Brasil, num ano ruim, com a economia indo ladeira abaixo, representa aí quinto, na pior das hipóteses, sexto mercado mundial de veículos automotores, para
ficar nesse exemplo apenas, nem vou falar da área agrícola. Então, a gente precisa olhar um pouco para dentro, ver que nós temos um potencial enorme e precisamos aproveitar esse potencial, temos que transformar esse potencial em realidade e precisamos olhar para fora para ver que existem organizações, existem empresas olhando para o Brasil e querendo muito vir para cá, se instalar para cá, que pese contra aí toda a burocracia, custo trabalhista, tributário, mas ainda assim o Brasil é um país que chama atenção e competir com uma empresa de um país desenvolvido que usa essas tecnologias, as melhores tecnologias, as melhores ferramentas de engenharia para desenvolvimento de produto, competir com empresas assim, usando a velha engenharia, a tentativa e erro, processos totalmente empíricos, é um fator de perda de competitividade, perda de mercado, enfim. Não é à toa que algumas empresas, algumas organizações se ressentem muito da concorrência, porque não tem, sem a implantação ou internamente dentro da organização ou recorrendo a terceiros, sem usar tecnologia, fica muito difícil desenvolver tecnologia e competir com empresas que já têm uma cultura de uso de ferramentas mais avançadas de engenharia. Legal. O Luiz Cláudio Pelisson, ele também é da ABMEC aqui do Paraná. Boa tarde, Kleber. Muito boa palestra. Por favor, você poderia falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de elementos, tetaédrico, octaédrico, etc., quando eu utilizo o elemento sólido ou elemento de casca? Ok. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado por participar do evento. Os diferentes tipos de elemento, cada tipo de elemento tem uma aplicação num modelo de elementos finitos. Lá no início, quando eu falei um pouquinho sobre alguns conceitos básicos do método, a gente viu lá o exemplo de uma viga, né? Um elemento de viga é um exemplo de elemento. Para uma estrutura que tem uma dimensão muito maior que as demais. Quando você tem uma estrutura em que duas dimensões são de ordem de grandeza diferentes de uma terceira dimensão, por exemplo, uma estrutura feita de chapas, painéis finos, como, por exemplo, um veículo, um automóvel, né? O chassi, a carroceria de um veículo é feita de chapas finas. Então, você tem uma espessura que é muito menor que as demais dimensões da peça. Nesse tipo de situação, esse tipo de estrutura, a gente utiliza elementos de casca, porque as variações de espessura da peça, né, em diferentes condições de carregamento, ou podem ser desprezados ou são praticamente desprezíveis. Então, faz sentido usar um elemento de casca. Elementos sólidos, temos elementos tetraédricos, elementos hexaédricos, enfim, são adequados para representar ou para discretizar estruturas que têm as três dimensões mais ou menos equivalentes. Então, uma peça, como por exemplo, a roda de um carro, ou talvez não seja um exemplo muito feliz, um bloco de um motor, por exemplo. Um bloco de motor é difícil você tem lá, as três dimensões são comparáveis, né? São mais ou menos da mesma ordem de grandeza. Então, nesse tipo de estrutura, utiliza-se elementos sólidos para fazer a discretização. E aí tem elementos de primeira ordem, segunda ordem. Isso aí está relacionado com a quantidade de funções de forma que são usadas para representar o comportamento do elemento. Então, geralmente, elementos de segunda ordem, em muitas aplicações são vantajosos, em algumas aplicações podem ser evitados, ou devem ser evitados por detalhes aí de algumas especificidades do método, algumas limitações do método de elementos finitos. Mas, enfim, basicamente isso. O tipo de elemento que se usa num modelo de elementos finitos depende da geometria com a qual se está trabalhando, depende da geometria que se está discretizando.
A Jussara Santos parabeniza, excelente palestra. O Cláudio de Pauli pergunta, um campo rico para a aplicação desse método é na indústria química. O que você pode nos dizer a respeito disso? Bom, eu não mostrei aqui, trouxe nenhum caso de um equipamento de processo, mas elementos finitos é muito utilizado, sim, no projeto, na validação de equipamentos de processo, reatores, vasos de pressão, enfim, inclusive o código ASME da Associação Americana de Engenharia tem lá um capítulo, as versões mais recentes passaram inclusive, a dedicar um capítulo para a análise de resistência de vasos de pressão baseada em elementos finitos. Então, tem sim muita aplicação. São muitos casos equipamentos que apresentam risco de segurança para os operadores, enfim, para o ambiente, e uma análise de resistência mecânica, uma validação estrutural é necessária. Muitas vezes existem, para alguns casos mais simples, existem métodos analíticos que são perfeitamente cabíveis, né? Não há nenhuma restrição a usá-los, mas em situações, né, em casos mais complexos, né? Aí eu volto lá para o início da apresentação, né? As equações diferenciais, né, são uma ferramenta importantíssima para a engenharia, foi um avanço, né, que nós herdamos dos matemáticos, dos físicos, engenheiros de alguns séculos atrás, mas tem limitações quanto à aplicação. E elementos finitos é uma ferramenta, né, que, nesse sentido, se aplica a qualquer configuração de equipamento, e a gente pode utilizar não só para validação, né, para garantir que a estrutura vai atender a sua missão satisfatoriamente, né, sem representar risco de segurança, mas também melhorias, otimizações, né? Em alguns casos, por desconhecer o comportamento da estrutura do equipamento, algumas empresas acabam superdimensionando. Então, gasta-se muito material além do necessário, o equipamento fica muito mais caro, e aí volta aquele tema que a gente estava acabando de discutir sobre competitividade. Aí vem um equipamento importado ou de um novo concorrente com um preço muito mais baixo, porque ele é um equipamento otimizado, que tem menos matéria-prima, enfim, e tem um desempenho tão satisfatório ou até superior. Então, tem sim uso, aplicação para elementos finitos na indústria química, especialmente para equipamentos de processo. E aí, enfim, não é a minha área, mas se a gente for para a área de CFD, que é mecânica dos fluidos computacional, aí, inclusive, para avaliação do próprio processo em si, aí, análise térmica, inclusive, aí tem métodos que são bem pertinentes e tem bastante possibilidade de aplicação na indústria química. Ok, Kleber, o ADMEC deve ser o Departamento de Mecânica. Sim, vejo como um problema cultural a não utilização de técnicas de análise por elementos finitos, principalmente em empresas de médio e pequeno porte, né? E sintetizando aquilo que você comentou da indústria química, né? Eu trabalhei na papeleira também, né? A Valmet e a Andritz são as grandes, né, nessa área de papel, e você tem toda uma parte de estrutura química, né? A fábrica de químicos, regeneração do licor verde, do licor negro, né? Então, toda a tubulação, pipe rack, tudo é simulado por elementos finitos, que não pode ter erro numa planta de uma envergadura dessa. É uma planta hoje custa por volta de quase 2 bilhões de dólares, né? E ela tem que ser praticamente simulada inteira, né? Entre equipamentos, ligação entre os pipe racks e assim por diante, né? Um campo cheio, né? Para uma
prato cheio, um campo amplo aí de aplicação dessas ferramentas, né? Tem elementos finitos, tem algumas outras ferramentas complementares também. Eu acabei de falar de CFD, tem análise de multicorpos também, né? Aí envolve corpos rígidos, ao invés de corpos deformáveis, como no caso de elementos finitos. Enfim, mas existem possibilidades de aplicação bem claras. E os benefícios, né, quando você fala nos valores, né, não são cifras pequenas. Então, qual seria o custo, né, de uma falha? Aquilo que eu comentei lá em algum momento da apresentação, né, qual é o custo de uma falha em campo? A gente, tudo bem, um projeto é muito difícil, avaliando de forma realista. No projeto você vai encontrar falhas, você vai identificar problemas. E aí, o custo de você reparar esses problemas é o custo de alterar o projeto antes de que você tenha fabricado qualquer protótipo, quanto mais uma fábrica inteira. Então, e muitas vezes o receio de que ocorra uma falha em campo, né, quando o custo vai ser muito maior, acaba levando a superdimensionamentos, ou, enfim, alguns exageros de projeto que encarecem sobremaneira o produto, enfim, aquilo que está sendo desenvolvido, e diminui a competitividade. Ao passo que aqueles que estão desenvolvendo, usando ferramentas, estão usando tecnologia, acabam vencendo a concorrência, né? Acabam tendo uma vantagem competitiva que é possível com essas ferramentas de engenharia. Ok. O Demek fala: Kleber, parabéns pela palestra, excelente apresentação. E ele faz um comentário adicional. A empresa John Deere, que está sediada no Brasil, tem realizado boa parte de suas análises por elementos finitos na Índia. Precisamos investir em formação de engenheiros com esse conhecimento no Brasil. Exato. A disponibilidade de mão de obra é importante para que a indústria consiga aplicar essas ferramentas. Não adianta você ter o software de elementos finitos, né, ter um hardware, né, um servidor de cálculo, um cluster computacional e não ter quem opera o software, não ter o recurso humano para não só operar o software, né, mas fazer toda a avaliação de engenharia. Não é somente apertar botão no software, né? Existe muito além, muito mais conhecimento envolvido para tomada de decisão a respeito da abordagem de modelamento, como construir um modelo e, principalmente, como tratar os resultados, como interpretar os resultados, como avaliar as respostas obtidas por simulação e com isso, elaborar uma solução para o problema. Então, eu costumo falar que elementos finitos é uma ferramenta para a solução de problemas de engenharia, não simplesmente uma ferramenta de engenharia. Então, a gente ainda observa alguns casos aí de algumas organizações ou alguns grupos dentro de algumas organizações em que fazem análise de uma forma meio que protocolar para cumprir lá com as normas de qualidade do procedimento interno de qualidade da empresa e acabam desperdiçando o recurso, não investindo em, por exemplo, numa análise exploratória que possibilitaria uma otimização do projeto, obter um produto mais barato e com um desempenho melhor. Enfim, mas para fazer isso é necessário o recurso humano. É preciso capacitar o pessoal, os estudantes têm que se engajar também em conhecer a tecnologia. Não é só conhecer o software, mas conhecer todo o fundamento teórico, né, que por trás do software, conhecer os fundamentos, os conceitos básicos de engenharia
e aplicar isso depois, fazendo uso da ferramenta. A ferramenta serve para facilitar, o software de elementos finitos serve para facilitar a vida do engenheiro, que vai aplicar depois os conceitos que ele aprende no banco escolar. Ok. O Ricardo Kozak, ele é o coordenador da Câmara Técnica do IEP de Química. Fala, prezado Kleber, parabéns pela sua apresentação. É um assunto de aplicação extremamente complexa em minha área de atuação, na química, né? Na engenharia química. Estamos totalmente dependentes do exterior na área, que princípios ativos utilizados na fabricação de medicamentos necessários ao combate de doenças, até as mais simples que continuadamente acontecem no Brasil. Você já teve alguma atuação dos problemas na área de engenharia química? Nesse contexto que ele está falando, não exatamente. Que é na fabricação de medicamentos, né? Na formulação do medicamento. Existe software para isso, existem softwares de simulação, né, mas não são softwares de elementos finitos. São outras tecnologias de simulação que permitem aí estudar diferentes combinações de moléculas, enfim. É algo extremamente interessante. Eu não tenho contato com essa tecnologia, mas já assisti a apresentações e são, inclusive, tem ganhador de prêmio Nobel que fez uso dessa ferramenta no seu trabalho que levou a receber a premiação. Então, não são ferramentas quaisquer, né? Então, são recursos que podem contribuir muito para o trabalho, para o dia a dia do engenheiro. E, no caso de elementos finitos, a aplicação está no lado do equipamento de processo, projeto, validação, otimização de equipamento de processo. Por exemplo, um reator, dimensionamento de um reator que vai estar submetido a uma determinada pressão durante o seu uso, a sua operação. Então, o correto dimensionamento desse reator pode ser feito, sim, com ferramentas de simulação através de elementos finitos. O Luiz Cláudio Pelisson, da BMEC Paraná, pergunta, Kleber, muito bom ter tocado sobre o conhecimento do engenheiro. Sinto que tem algumas empresas que acham que é só colocar no computador e ver os resultados do software. Precisa realmente ter conhecimento para interpretar os resultados, né? Correto. Essa é uma dificuldade que algumas organizações enfrentam. A interpretação, a visão equivocada sobre a simulação numérica. Como, ao longo do tempo, a interface entre o software e o usuário tem sido evoluída, tem melhorado, se a gente comparar um software atual com um software de 30, 50 anos atrás, a evolução é incomparável. São softwares diferentes, praticamente. Poderíamos falar que são tecnologias diferentes, mas essa facilidade que essas novas interfaces gráficas trazem para o engenheiro fazer o trabalho de simulação, acabam criando a falsa ideia de que é só apertar botão e o software faz tudo. E está longe de ser isso, né? Então, quem atua na área ou tem o engenheiro que tem bons os conceitos de engenharia bem sólidos, pode entender facilmente quais são as dificuldades, né, quais são os desafios que podem surgir, e utilizar um software de elementos finitos não é meramente apertar botão, né? Apertar botão faz parte, mas há uma série de julgamentos, há uma série de decisões que precisam ser tomadas, interpretação de resultados, estratégias de modelamento, simplificações, enfim, abstrações de engenharia que são necessárias para gerar um modelo realista. Muitas vezes, modelo de elementos finitos, senão você consegue gerar algum modelo, você acaba conseguindo construir, mesmo sem tanta experiência ou tanto conhecimento da ferramenta.
mas qual é a qualidade desse modelo? Não te fala qualidade de produto, a qualidade do modelo também depende muito daquilo que você insere no software. Né? Se você não inserir as informações corretas, as informações necessárias no software, o que você vai ter como resposta também vai ser proporcional, vai ser diretamente proporcional. Você inseriu informação ruim, vai extrair, vai obter resposta ruim do modelo. Ok. Antes da última pergunta do DMEC, vamos perguntar para o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânico, Giancarlo Fedalto, que ele trabalha diretamente com treliças e estruturas metálicas, né? Se ele tem alguma pergunta. Ok, Cléber, primeiro eu vou parabenizar, que realmente foi um assunto muito interessante, um assunto que sempre me deixou, digamos, muito curioso. Eu sou talvez um dos mais velhos aqui. Na minha época não tinha um computador disponível, só tinha um computador na faculdade inteira. Então era muito difícil de trabalhar, digamos, com a parte computacional. Tudo que nós estamos falando, para mim, eu resumiria o seguinte: todas as microempresas ou empresas pequenas, ou então, como o Moura falou, pessoas que fazem estruturas grandes para proteção digamos, dos produtos agrícolas, eles fazem em cópia. Copiou algo que ele viu, só que ele não sabe o que tem lá dentro. Ele copiou, ele viu algo parecido. Isso também acontece muito na indústria mecânica. Tem uma solução que ele viu isso em algum lugar, ou que ele viu com digamos, algum concorrente que usou tal solução, mas ele não conhece a parte interna. Então, ou ele superdimensiona ou subdimensiona, certo? Isso que eu enxergo. Então, realmente, as pequenas e médias empresas não enxergam fazer uma análise mais profunda, porque para eles é custo. Certo? Tudo é custo. Não, é perfeita a colocação. A gente observa isso, uma quantidade impressionante de casos, né, que a gente observa esse tipo de situação, esse tipo de atuação de empresas que se limitam a fazer cópias, né, e sem saber, né, por que está copiando, como aquilo funciona, né? Por que aquilo é daquela maneira, por que aquilo foi projetado de tal maneira. Então, e aí começam a surgir os problemas, né, de qualidade quando está em campo, e é um dos motivos, né, de insucesso de algumas organizações, de algumas empresas, motivo de fechar portas, inclusive, porque não consegue atender às demandas do mercado. Então, ou o produto é caro e com o tempo acaba deixando de ser competitivo, ou a qualidade é insatisfatória, ou as duas coisas normalmente, né, as duas coisas acabam se juntando, e isso leva a esse panorama, né, de baixa tecnologia e baixa competitividade de um conjunto grande de empresas, e que poderiam ter uma situação muito mais favorável se investir em ferramentas de engenharia. Investir em engenharia, não falo só em simulação, mas investir em engenharia, em trazer engenheiros para o seu corpo técnico e fazer com que esses engenheiros usem tecnologia, usem aquilo que aprenderam na faculdade, lá no banco escolar, para desenvolver tecnologia de fato, não ficar só fazendo cópia mal feita. Então, tem que ter uma determinação, né? Isso, desenvolver produto, desenvolver tecnologia, isso requer esforço, isso requer um investimento, e, como você comentou, a mentalidade, eu não sei se é predominante, mas que a gente encontra bastante, é de que a engenharia, o desenvolvimento de produto é um custo e a fábrica é o investimento, né? Muitas vezes o chão de fábrica é fantástico, extremamente eficiente, mas está produzindo um produto que tem um desempenho satisfatório, que é caro,
e não tem linha de produção que dá conta, né, de resolver essa deficiência. Quando o produto não é suficientemente bom, não é na linha de produção que você consegue resolver os problemas, né? Tem que não gastar, investir no desenvolvimento do produto, investir em engenharia, colocar engenheiros no corpo técnico da empresa e dar os recursos para esses engenheiros fazer engenharia, pôr em prática o conhecimento adquirido na faculdade e com isso desenvolver tecnologia. Exato. Está faltando nós colocarmos engenharia nas empresas. Bem isso. Ok. A Demec pergunta aqui, Kleber, você poderia falar um pouco mais da importância de se conhecer as propriedades materiais na utilização dos elementos finitos ou de se ter as informações corretas acerca do material? Sim, sim. Esse é um dos pontos cruciais, né, de todo o modelo de elementos finitos. Eu falei um pouco sobre se você inserir informação incorreta, informação ruim no modelo, você vai obter resposta ruim. E a informação do material ela é importantíssima. Até no caso lá, naquele exemplo lá de análise exploratória, eu comentei sobre a variabilidade das propriedades mecânicas, né? Falando do aço comum, que é o material de longe mais utilizado na indústria mecânica, pelo menos. Então, mesmo um aço comum, a gente conhece bem o módulo elástico, mas tensão de escoamento, tensão de ruptura, que são informações importantíssimas para fazer a avaliação do desempenho da estrutura. Muitas vezes, aliás, via de regra, se utiliza valores da literatura e que, em muitos casos, não representa nem de longe o material real. Então, caracterizar o material corretamente, né, levantar as reais propriedades do material, e aí, quando a gente vai, então, para materiais poliméricos, sejam termoplásticos, sejam os elastômeros, aí a situação é muito mais crítica. A gente não encontra as informações que são necessárias para fazer uma simulação realista. As propriedades mecânicas de materiais poliméricos são mais difíceis de caracterizar. O comportamento do material polimérico é mais complexo, com um aço simples, com metal convencional. E tratar metal, polímero, cerâmica, ou seja lá o que for, concreto, por exemplo, eu não trouxe exemplo da indústria civil, mas também se aplica para a construção civil, seja lá qual for o material, se você não representar, se você não inserir no modelo de simulação as propriedades corretas, que se obtém com um procedimento adequado de caracterização de propriedades, e se no modelo de simulação não usar a equação constitutiva, um modelo constitutivo adequado que represente, de fato, o comportamento daquele tipo de material, o resultado que a gente vai obter da simulação é só figura colorida. Não vai ser condizente com a realidade do produto real. Então, muitas vezes, investir recurso, tempo, numa simulação e esquecer que tem que fornecer, né, os dados corretos, né, acaba sendo também um tiro no pé. Então, há que se ter muita atenção, muito cuidado com esse aspecto das propriedades mecânicas dos materiais, assim como no caso de carregamentos. No caso de carregamentos, eu ilustrei através de um exemplo lá a possibilidade de você fazer uma instrumentação e a campo medir as forças que estão atuando na estrutura. Mas isso também se aplica aos materiais. Não mencionei na apresentação, mas você só sabe o comportamento do material, as propriedades mecânicas daquele material, se você fizer um ensaio dele. Aí você vai ter, né, essa informação que você vai inserir num modelo de elementos finitos. A informação das propriedades mecânicas do material não é o modelo de elementos finitos que vai te dar, é o ensaio. Né? O ensaio do corpo de prova, enfim,
de uma amostra do material é que vai fornecer, e todo um procedimento de caracterização, de identificação dos parâmetros do material que você precisa inserir no modelo de simulação. Então, é toda uma engenharia, por isso que eu falo que não é somente pegar e colocar como a gente conversou há instantes, né, não é só colocar alguém na frente do computador apertando o botão, né, fazer simulação, fazer uma análise por elementos finitos, vai muito além de apenas operar um software, apertar alguns botões. Tem todo um trabalho de preparação de modelo, de caracterização de propriedades materiais, de identificação dos carregamentos, para daí conseguir gerar um modelo, fazer análise e depois fazer todo o processo de interpretação de resultados, tratamento das respostas. Enfim, é toda uma sequência de etapas que requer o conhecimento de um engenheiro, né? Requer gente preparada. Essa turma que está na faculdade agora, quem tem interesse por essa área, dedique-se, vai conhecer a fundo a ferramenta, tudo que está envolto nessa tecnologia, que é importante ter a visão macro, não somente conhecer, não um simples treinamento de software que te ensina a apertar alguns botões. Isso não vai ser suficiente para desempenhar satisfatoriamente a função de analista de estruturas. Ok. No caso do nosso diretor adjunto, o Fernando Jansen, tem alguma pergunta? Fernando? Tá sem som, Fernando. Tá sem som, Fernando. Enquanto o Fernando está ajeitando o som dele, o Ricardo Kozak, ele coloca o seguinte: tem que ser considerado que o capital intelectual na área de engenharia está localizado nas pequenas e médias empresas, que foram sempre marginalizadas pelos órgãos de financiamento, como FINEP, BNDES, etc., cujos financiamentos sempre foram dirigidos às grandes empresas. Tenho dezenas de exemplos para comprovar as minhas afirmativas. Fernando? Olá, Fernando. Eu estou com um pouco de dificuldade para ouvi-lo. Alô? Sobre esse comentário a respeito dos recursos, a disponibilidade de financiamento, enfim, linhas de crédito para micro e pequenas empresas, é um impeditivo em alguns casos. Dificulta um pouco. Né? Megacorporações têm mais facilidade, precisam menos, mas têm mais acesso a crédito, principalmente crédito de instituições públicas. Mas, de toda maneira, nem todo o recurso de simulação custa tanto quanto se imagina. Né? Há soluções alternativas de menor custo. Bom, se a gente for falar em custo, eu não tenho aqui propriedade ou toda essa informação sobre custo das ferramentas, é algo que não está tão aberto assim, tão disponível. Mas há soluções de menor custo, há soluções extremamente caras, muito sofisticadas, mas acho que para pequenas empresas, começar do básico já é um início, já é um avanço, dar os primeiros passos para ir amadurecendo, até consolidar um procedimento de simulação de análise, por exemplo, né, dentro da empresa. Ou contratando terceiros também, nem sempre você precisa do recurso internamente. Se o uso é esporádico, pode ser mais interessante contratar uma assessoria, uma empresa terceirizada que vai prestar o serviço, vai dar a solução lá para o problema
que está sendo enfrentado naquele momento, e depois não tem necessidade, acabou o problema, ou acabou o projeto, encerra o contrato e segue até a próxima ocorrência. Quando surgir a necessidade, contrata de novo, e assim vai. Então, há diferentes modelos, há diferentes alternativas, conforme a necessidade, desde internalizar, começando com passos pequenos, né, com ferramentas mais baratas e de menor custo, mas também, senão não tem almoço de graça. Enfim, acho que é isso que eu posso dizer agora. Ok. Fernando, conseguiu resolver o problema do som? Tá cortando, Fernando. Acho que não vai dar. Ok. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. Kleber, parabéns pela apresentação, tá? Em nome do IEP, do Horácio, nosso presidente, do Ferrucci, nosso diretor técnico, nós agradecemos a excelente palestra e um abraço a todos vocês. Obrigado, Moura, e a todos que viabilizaram. Eu quero fazer um agradecimento e estava esquecendo o engenheiro e professor do Departamento de Mecânica da UFPR, o João Moraes, meu amigo também. O João Moraes. Foi ele quem sugeriu a elaboração dessa apresentação e, enfim, agradeço muito a ele e a todos vocês que viabilizaram a realização desse evento. Meu agradecimento e meu reconhecimento pelo esforço em divulgar essas ferramentas de engenharia, abrir esse espaço para que eu tenha acompanhado esses eventos. Esse espaço que vocês estão abrindo para os engenheiros é muito importante e só faço elogios a essa iniciativa de vocês. Obrigado. É a nossa função essa, né? E amanhã, a partir depois da hora do almoço, já teremos no YouTube editado toda essa apresentação e eu vou enviar para vocês o link e aí vocês divulguem para as pessoas que vocês acharem que são importantes para o processo. Ok? Obrigado, Kleber. Só queria agradecer a tua participação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Kleber. Um grande abraço para todos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, Ricardo. Tchau, tchau.